Bom, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês quando eu tive o maior insight sobre as parcerias em toda a minha vida. Quando eu parei e pensei, nossa, isso é tão incrível, isso é tão fenomenal, que o mundo inteiro tem que saber o que é, do que se trata. E esse contexto me fez aprender muitas coisas. Quando eu tinha o escritório em Minas, em Ribeirão, era muito difícil nós batermos na porta da empresa e conseguir entrar. Eu juro por Deus, foi mais de 15 visitas e não dava certo, não fechavam o contrato. E na maioria das vezes queriam só ouvir. Só entender, só, como você disse, ter a curiosidade do que é, do que tratava, qual que era o serviço. A minha área é tributária, e eu acabava por atuar como um verdadeiro comissário, né, levava as novidades, a empresa absorvia e não me contratava. A concorrência era muito grande. Em Ribeirão Preto, tinha concorrência com grandes consultorias, com grandes empresas de auditoria, com enormes, né, escritórios enormes que tinham 100, 200 advogados. Com escritórios que eram em outros estados, mas eram posicionado, em Ribeirão Preto justamente para não perder mercado. Então, além dos que realmente eram de lá, outros foram, né, que foram fundados lá, outros, né, de grandes centros eram sediados, tinham sede lá também, por conta do agronegócio, da economia pujante, enfim. E eu, simples, né, com meus colegas de equipe, tentando vencer na vida. Então, o que acontecia? A empresa grande nos recebia, ouvia, prestava, né, era possível prestar um serviço, coisa pontual, mas geralmente não prosseguia, por mais que tentássemos oferecer algo, apresentar algo, facilitar o caminho, sabe, para fechar o contrato. E era muito doloroso, porque era algo que nós fazíamos, nós caminhávamos, né, nós buscávamos ir até a empresa, nós buscávamos levar o melhor, tentar reunir, preparava para reunião, pegava carro, comia, almoçava fora, esperava dar horário para poder fazer a visita, né, chegava antes e ficava esperando para chegar a visita, era o dia inteiro fazendo isso, nessa parte comercial. E o que que acontece? Eu não percebia que, por mais que eu estava levando algo importantíssimo ali na mão da empresa, eu estava deixando de observar que existiam forças ocultas. Existiam forças que não eram apenas aquelas que eu pensava que existiam. Eu ficava pensando, nossa, mas eu trouxe um serviço bom, a empresa vai ganhar dinheiro, né, administrativamente, às vezes nem era judicialmente, não precisava nem de entrar na justiça, condição facilitada para ela conseguir se vincular ao escritório e conseguir contratar o serviço. Nem assim, nem assim dava certo. E nem assim o contrato era fechado. Resumo da ópera: tentei por muitos anos e a sociedade, né, teve que parar, ela parou uma época, nós resolvemos cada um ir para um lado, né, a briga não foi briga pessoal, foi uma briga por: "Olha, né, que a gente tem que fazer? O que está acontecendo? Por que que nós não, né, estamos crescendo? Por que que não está dando certo?". E aí chegou uma hora que cada um foi para um lado, né, o modelo não estava dando certo, apesar da amizade existir até hoje, e são pessoas que eu guardo no meu coração, porque passamos, né, por muitas coisas juntos, e isso é o que importa. Quando eu consegui me distanciar das prospecções, das vendas e consegui analisar o que acontecia, eh, eu ficava pensando, eu ficava matutando, por que que não dava certo? Por que que não dava certo? E a única coisa que me fez entender é que ou eles passavam para um outro advogado, ou eles faziam sozinho. E eu ficava sempre nessa tecla: por que que eles não aceitam? Por que que eles não fazem o serviço? Por que que eles não aceitaram? Eu fui lá, eu apresentei, tem o OAB, o escritório está arrumadinho, é bonitinho, com site, com muita gente na equipe, sabe, com 2 sedes, em lugares bons, né, sediados em lugares bons, fazendo marketing em revista, com cartão novo, tudo perfeitinho, com conhecimento técnico, obviamente, e não dava certo. E eu tinha, assim, na minha cabeça, eles absorviam o serviço, faziam sozinho ou passavam para o advogado. Ah, a empresa X não aceitou? Pegou o serviço e passou para um advogado. A empresa Y não aceitou? Pegou o serviço e fez sozinho. Ah, tal, né, a empresa falou que ia fazer, mas não respondeu? Com certeza fez sozinho. Ou seja, fui lá, atualizei os serviços que eles tinham que fazer e no final, né, não tinha nada de concreto, não tinha dinheiro no bolso, vamos dizer assim. Quando eu passei por tudo isso e eu tive a oportunidade de repensar, olhar com profundidade sobre, o que que dava certo, o que que dava errado, eu prestei atenção num ponto que me deixou assim. Eu fiquei feliz, depois que eu entendi, mas eu fiquei muito triste depois que eu falei: "Poxa, né, era isso?". Eu fiquei muito feliz, depois que eu encontrei, ah, o que que era o causador.
dessas recusas, vamos dizer assim, pelas empresas. Eu fiquei muito triste de pensar que, olha, meses, meses e meses prospectando, não fechava nada. Anos e anos no escritório de advocacia e não fechava nada. Eu falo assim, de serviços tinha, mas, né, com grandes empresas, empresas que você olhava e falava: "Nossa, eu quero entrar ali, eu quero aprender ali". Eh, o mais importante disso tudo é que eu parei e ficou muito claro para mim que eles não compravam de mim, porque eles não confiavam em mim. Que tudo que eu expliquei para vocês, que eu não entendia, que eu não tinha como fixo, né, ali na minha mente, como algo importante, necessário, que é a confiança, veio assim como uma luz, e eu falei: "É isso, não tem confiança, como é que eles vão deixar na mão do escritório, por mais que seja, né, tentando dar o melhor ali de si, como que eu vou confiar uma empresa de 10, 20, de 50 anos na mão daquelas pessoas?". E parece que é lógico, mas o sentimento de quem está ali na frente, né, do um controle da empresa, na frente do advogado da empresa, falando, levando novidades, querendo ajudar, querendo levar dinheiro para a empresa, querendo mudar a vida da empresa, e essa pessoa simplesmente cancela, não lhe responde mais, é que quem está nessa posição fica muito frustrado, porque tá bom, você não confia em mim, mas, né, vamos começar um relacionamento, vamos começar a falar sobre o tema, vai testando o que eu sei, o que eu não sei, para você conseguir conferir isso, vai investigar minha vida. Tem N formas de você fazer isso. Agora não, era um não e virava as costas. Então, toda a lição que eu tirei isso era a parte da confiança. Por que que as empresas não confiavam em mim? Por que que as empresas, confiavam em escritórios maiores e não em mim? Será que era o dinheiro? Eu tinha que ter mais dinheiro para ganhar confiança? Será que era um marketing que tinha que demorar ainda mais? Então, se era 6 meses para fechar uma reunião, teria que demorar 1 ano para fechar um contrato? Tudo aquilo bombardeava a minha mente e me deixava inquieto. Por que que não fecha? Por que que não vende? Sabe? Nos meus momentos de angústia, de não conseguir trabalhar com grandes empresas, esses pensamentos bombardeavam o meu dia a dia. Estava trabalhando ali e tinha aquela coisa na mente: "Nossa, por que que não deu certo? Se desse certo, ia ser muito bom. A empresa tinha muito funcionário, ia recuperar muito. A empresa vendia muito, ia receber milhões". Era complicado, sabe? Era complicado. Porque você sai da escola assim, você sai da faculdade assim, feliz, esperançoso, pesquisa, fala: "Olha, eu vou pegar uma coisa difícil, ninguém vai saber, eu vou levar pra empresa, a empresa vai fazer, eles vão achar legal, eu vou montar um time, ah, Miss, vamos pra cima, recuperar esses tributos". Não é assim. A bendita da confiança, e daqui a pouco eu explico como que eu aprendi a lidar com isso. A bendita da confiança, ela acaba que vira um abismo entre você e a empresa. Você tá lá dentro explicando, contando, né, de boa vontade, né, com um sorriso no rosto, bem vestido, mas a empresa não confia. E não confia por vários motivos. Creio eu que a empresa não confia, primeiro, porque ela tem um pensamento muito maior, ela não pensa só ali na parte tributária, na recuperação dos valores. Ela tem, né, geralmente as empresas maiores têm uma visão a longo prazo, 10 anos, 20 anos, eh, e entendem o tributário como uma peça ou outra ali, então às vezes é uma oportunidade ou outra, então às vezes nem sempre é o que vai mudar a vida da empresa, ajuda obviamente, mas nem sempre é aquela coisa, aquele trunfo que vai mudar a vida da empresa. Por isso que se pra gente é muito importante, a empresa vai gostar, para eles é só uma demanda a mais ali no dia a dia, e quem tá do outro lado ali atendendo você, tem 10, 20, 30 questões como aquelas para tratar. O primeiro ponto é fácil, né, de observar, mas o segundo ponto fica um pouco além. Eh, a empresa, ela é feita por pessoas que também têm interesses diversos. Então já aconteceu de ir em uma reunião e ver que o advogado da empresa estava ali, não estava aceitando o meu serviço, por mais que os outros personagens ali da empresa, do fiscal, do contábil, achavam interessante. E ficava pensando: "Nossa, eles têm interesses ali, né, não tá todo mundo querendo trabalhar para a empresa, tem gente que tem interesses mais aprofundados e de coisas que eu nem tenho ideia". Então você acaba lidando com muitas objeções. E são objeções de pessoas que estão do outro lado ali da empresa, sem confiar em você, sem lhe conhecer, com vários tipos de demanda, e que, né, eles não vão enriquecer, eles não vão mudar de vida se aceitarem a fazer o trabalho. Eles se preocupam com a segurança, se preocupam com o zelo, com a parte técnica. É muito frustrante você tentar e não conseguir por meses, por anos. E isso assim, ele vem com um final, né, feliz. Toda essa problemática vem com um final feliz, única e exclusivamente porque quando eu entendi que a maior dificuldade era justamente essa questão da confiança, eu comecei a trabalhar com ela a favor. Eu comecei a pegar esses problemas, essas dificuldades, essas coisas que nós tínhamos como, objeções, distanciamentos entre a empresa e nós, comecei a trabalhar de forma favorável. Não por essa via, não naquela época, mas depois.
Quando eu comecei a entender que nas parcerias nós tínhamos uma outra relação, uma outra moeda de troca, tudo mudou para mim. Então, imagina o seguinte: por um lado, se eu tento bater na porta da empresa, não consigo. Pelo outro, eu já venho conectado com alguém que já passou por isso dentro da empresa, ou pessoa física, enfim, mas já passou por essa etapa da conquista de confiança. E às vezes esse laço de confiança é porque é um parente, é porque já fez um bom trabalho, porque é alguém famoso. Existem N possibilidades desse parceiro ter contratado com essa empresa, mas o mais interessante é que você recebe aquele cliente pronto para você atender, com segurança, com organização, de forma com que não, se você tentasse bater na porta ali, você nem era atendido, né. E eu já fiz isso, teve um dia que eu estava muito feliz, muito empolgado, fui na empresa, a empresa não me atendeu: "Ó, não pode, tem que marcar reunião". Mas a gente é jovem, né, tá aprendendo ali na marra. E a boa vontade era das maiores. O mais importante, que eu sempre gosto de frisar, é que você tem como se diz? São 2 caminhos, entende? Se por um lado, você acaba recebendo esse cliente ali no dia a dia de forma facilitada pelo parceiro, do outro lado, você acaba tendo uma responsabilidade dobrada, entende? E é muito comum, né, no dia a dia você ter essa dualidade. Então por isso que eu falo, sempre pensa, confiança transferida, responsabilidade dobrada. Confiança transferida, responsabilidade dobrada. Porque não é um cliente seu, é um cliente de outra pessoa. Isso é muito profundo, porque muitas vezes você atende um cliente numa parceria, e muitas vezes a gente vê também no dia você atende e você acaba não tendo esse ponto de vista. Eu demorei tempo para poder matutar e consolidar. Ou seja, se algo é importante para mim, se é para uma parceria, a importância é em dobro. Se algo é urgente para mim, se é uma parceria, a urgência é em dobro. Porque nós temos que trabalhar com esse modelo e subir a régua. Para lá, né, sempre trabalhar com essa régua alta, para que se um dia acontecer alguma coisa e sair dessa régua, sair e não causar prejuízo, nem para você e nem para o parceiro, nem para o cliente do parceiro também. Então trabalhar com esse modelo de B2B, ele traz, né, nessa filosofia, essa compreensão. Olha, que posição que eu estou? Eu vou fazer esse serviço e vou entregar para um cliente de um escritório de advocacia que demorou para conquistar esse cliente, ou às vezes um cliente, né, que foi e voltou, enfim, dependendo, né, do histórico que tem com o cliente, às vezes é muito custoso para o parceiro conseguir acessar esse cliente, às vezes não. Então tem casos onde que o parceiro fala: "Ramis, atende esse cara com rigor, porque aqui a gente está fazendo de tudo para conseguir essa empresa que nos paga, não sei, 20, 30 mil por mês de consultoria". Então é importante você ver desse jeito, para você nivelar, né, a expectativa com o do parceiro. É muito comum você ver no dia a dia situações como essa. Olha, ele passei um cliente, você conseguiu falar com o cliente? Você chegou a entrar em contato? Aí o pessoal responde: "Não". Você fala: "Mas por quê? Ele passou um cliente meu, né, para você fazer o trabalho, né, a nossa parceria, você não respondeu, você não foi atrás?". "Não". E assim, acontece e muito. E eu consigo me dar bem no dia a dia, no B2B, porque eu entendo isso. E jogando esse jogo, faz você entender as prioridades e as urgências. Então, o que é prioridade para o seu parceiro tem que ser prioridade para você também. O que é urgência tem que ser urgência para você também. Você acaba sendo parte, né, um membro ali do escritório de advocacia, como se diz, só a distância que deixa vocês separados, mas a mentalidade é outra. A mentalidade é a mesma. A parte burocrática é separada, são escritórios separados, mas a mentalidade está andando igualzinha, pensando igual, torcendo igual para o caso dar certo, indo em busca dos prazos, indo em busca dos resultados, como se fosse um cliente seu, como se fosse alguém que você lutou para conquistar. Então, coloca isso na sua mente. Confiança, de bandeja, né, a responsabilidade é dobrada. É muito comum você estar no dia a dia, as pessoas, referenciarem, né, as pessoas fazerem as parcerias e deixar para lá. Esquecer essa questão de você estar trabalhando em nome de alguém, de você estar atuando por alguém, de você estar auxiliando alguém. Então a dica que eu dou é que você no seu dia a dia, pare de pensar apenas no que você gosta, no que você quer, no que você planeja, para o atendimento do cliente, e começa a aprender e começa a observar o que o parceiro quer.
qual que é a mentalidade dele, o que que ele está querendo, aonde que ele quer chegar, qual que é o objetivo dele, se ele quer uma consultoria, se ele quer virar full service, se ele está querendo novos clientes. E isso é muito importante, porque quando você tem esse alinhamento, você é visto como alguém da equipe e vice-versa, entende? É como se você estivesse ali trabalhando não para um escritório, né, mas para dezenas de escritórios de advocacia. E é esse o foco da advocacia B2B, onde você não precisa de virar as costas para o seu destino, você não precisa de virar as costas para a sua carreira, você vai ajustar o seu marketing, o seu posicionamento, a sua forma de trabalho para atender também, ou exclusivamente, como eu gosto de fazer, escritórios de todo o Brasil. Então você entende que o céu é o limite? E quando você chega para esse parceiro apresentando isso, propondo isso, para ele é muito mais vantajoso ter alguém assim, do que ter que transformar alguém e pegar alguém do zero e ter que treinar a pessoa para trabalhar dessa forma. Então entender o outro é crucial nas parcerias. É saber o que o outro, procurar, né, questionar, ir a fundo para entender o que que o outro gosta, o que que o outro quer na vida, é crucial. E muitas vezes, como como estamos no B2B, e muitas vezes o nosso escritório de advocacia, estou falando no meu caso, ele tem uma visão muito avançada em alguns pontos, muitas vezes o parceiro confia mais na gente por entender, olha, o Rami está vindo com tecnologia, está vindo com uma visão empreendedora, está vindo com uma visão de mercado. Então entende que quando você vai vai alinhar essas expectativas com o seu parceiro sobre o que ele quer, o que ele gosta, o que que você pode oferecer, como que vocês podem trabalhar em conjunto, você também está mostrando outros pontos que vai trazer essa pessoa para o seu lado, não apenas pelo serviço técnico. Tem parceria que eu fecho sem falar de serviço tributário. Eu não falo de serviço tributário. E eu falo da metodologia, do meu modelo de negócios e a pessoa aceita. Por quê? Porque há um pressuposto que pela minha fluência, pelo tanto, né, que que eu explico a fundo os detalhes, de forma exaustiva, tiro as dúvidas sobre o modelo de negócio, quebro as objeções ali na hora, a pessoa fala: "Poxa, se ele está chegando ao ponto de comercializar esse modelo de negócios, significa que dá certo". Então voltando, entenda que as empresas vão fechar a porta para você, é normal, porque não confio em você, é normal, tem que saber jogar o jogo dessa forma. As parcerias vão trazer clientes de forma mais rápida e acelerada, por isso, né, o nosso low ticket chama Celeratis, porque aí ensino a acelerar os resultados com parcerias. E sabendo como jogar esse jogo, nós sabemos que temos que atuar de forma uma responsabilidade em dobro para quem está aí do outro lado sentir isso, ter isso transparecido na conversa, nos documentos, nos prazos, na forma de trabalhar e aceitar as nossas parcerias. Porque é muito difícil conseguir um cliente e passar esse cliente para alguém atender é mais ainda. Tá? Não existe só essa forma de parceria, tá? Existem outras formas, mas a mais comum, que eu estou usando como exemplo, é você pegar um cliente e passar. Você pode receber cliente, enviar clientes, tem várias formas que eu tenho catalogadas aqui. E é muito vantajoso, porque você vai focar em atender o cliente, fazer isso bem feito, alinhado com o escritório de advocacia que você tem a parceria. E quando falo alinhado, é alinhado em todos os tipos, de todas as formas. Por exemplo, eu entrego todos os trabalhos no modelo que o escritório me passa. Então, se a arte, se tem logomarca, se tem papel timbrado, a fonte, espaçamento, é a minha forma de trabalhar. Eu trago isso e envio isso para o escritório de advocacia quando para ele faz sentido, né. Se o parceiro fala: "Não, faz do seu jeito, só mantém o papel timbrado", ok. Eh, Nas reuniões, nas conversas, você saber o que o escritório quer, se se ele quer focar em tecnologia, se ele quer focar em crescimento, se a reforma tributária vai impactar o dia a dia dele, entender isso vai ajudar também a quem está do outro lado e for lhe passar o cliente sentir confortável, entende? E quanto mais você conhecer o escritório que está do outro lado, melhor para você fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é fazer uma outra venda. Então, vamos supor que eu estou atendendo um cliente seu, eu sou tributarista, e eu estou analisando os dados fiscais, e eu verifico que os contratos estão, né, não tem contrato, o contrato está desatualizado, e o meu parceiro é especializado na área de contratos. Então, nós formamos uma cúpula e apresentamos para o cliente: "Olha, tem esse serviço para ser feito. Um deles é a reestruturação dos contratos, porque está defasado por conta disso, né, tais cláusulas estão faltando". Então entende que conhecer o outro lado é muito importante. É como se você fosse, assim, apremiado, agraciado ali pelo colega, pela parceria com o cliente, e do outro lado você tenta devolver isso fazendo melhor, entregando resultado,
ajudando a acelerar o resultado, né, desse parceiro seu, encurtando ali o caminho entre ele e os honorários. Então, no caso, vendendo outros serviços, atendendo bem o cliente para ele voltar, ajudando a vender outra área. É muito legal, porque você acaba que já tem um cliente na mão. O cliente já vai para você. O que você vai fazer é retribuir. Então, entenda que, de uma dificuldade da minha vida, de um problema que eu tive lá no passado com a questão, né, de não conseguir arrumar os clientes, eu consegui observar a moeda da confiança como algo valioso e comecei a estudar e analisar como que isso funciona. E a partir daí eu comecei a sedimentar algumas técnicas que auxiliam na hora de buscar parcerias com grandes escritórios rigorosos na parte técnica, justamente por entender o lado deles, entender o meu lado e transformar essa, esse envio, né, de clientes em uma oportunidade para beneficiar o colega, não só com honorários, né? Não só dividindo trabalhos e honorários, mas também auxiliando ele a fazer outras vendas e, de fato, de coração, né, ajudando o outro escritório que está confiando em você a crescer, a expandir, a ganhar mais honorários, porque é uma relação de confiança muito sólida, muito importante. E foi isso que é isso que eu quero passar para vocês no vídeo de hoje. É uma relação muito sólida, é uma relação muito bonita de se ver, né, que nós escolhemos as pessoas para trabalhar em conjunto. E é isso que eu quero passar para você hoje. Entenda a importância de receber um cliente, porque se você for tentar esse cliente, bater na porta ali desse cliente, vamos dizer, sem de fato conhecer ninguém, a chance deles aceitarem o seu trabalho, ela existe, mas é muito baixa. E você receber esse cliente com toda a confiança do mundo, do seu parceiro, é, assim, é indescritível a alegria e a felicidade. Mas a responsabilidade ela é dobrada. E assim, se você quiser conhecer mais, se você quiser entender mais a fundo, pode entrar em contato comigo, vai lá no link da bio, para a gente poder explicar a fundo como que funciona tanto a advocacia B2B, quanto a Celeratis, que são os nossos programas de crescimento e desenvolvimento de escritórios de advocacia. Até mais.